O Galaxy A52 tem tudo para ser o intermediário da Samsung de maior sucesso em 2021, se ele mantiver a fama do seu antecessor. A Samsung está tão ciente disso que decidiu trazer dois modelos para o mercado nacional e temos aqui o mais simples, que não vem com suporte à internet 5G e provavelmente será o mais buscado pelos brasileiros por ser o mais barato. O A52 segue o mesmo design de A32 e A72. As versões 4G e 5G são idênticas por fora, mas o modelo mais barato vem com a oferta mais generosa de cores. Ambos podem ser encontrados no mercado nacional nas cores preta ou violeta, enquanto o A52 4G também está disponível nas cores azul ou branca. O novo intermediário coreano acabou ganhando medidas e peso, mas sem ter aumentado de tela. Pelo menos há uma explicação para isso. A Samsung foi mais generosa com a bateria. Já com relação ao design, tivemos mudanças bem-vindas, como o bloco de câmeras sendo integrado à peça de plástico fosco para dar uma aparência mais sutil e elegante. Por mais que não tenhamos um acabamento premium, o A52 passa a sensação de produto de qualidade. A certificação IP67 garante que ele sobreviva por até 30 minutos em água doce, desde que não passe de 1 metro de profundidade. É um extra bacana e extremamente raro de se ver em intermediários. Outra mudança está no alto-falante de chamadas, que agora serve como canal secundário para áudio estéreo. Na parte superior do aparelho encontramos uma gaveta híbrida que permite usar 2 chips ou um chip e um cartão microSD. Na lateral direita há o botão de energia e o de volume, enquanto na parte inferior temos a entrada USB-C, microfone e o segundo alto-falante. O leitor biométrico segue na tela e responde bem. A parte frontal não teve mudanças, exceto pelo pequeno aumento nas bordas. A câmera de selfie continua centralizada no topo da tela, enquanto o painel Super AMOLED foi trocado por um novo de 90 Hz, que tem brilho mais forte que o da geração anterior. A calibração de cores acerta em não saturar demais a imagem, além de trazer um novo controle para a redução gradual de luz azul, o que evita a fadiga visual no final do dia. É uma pena que uma tela com um brilho tão alto não tenha suporte HDR para tirar melhor proveito de filmes e séries da Netflix, por exemplo. Já a velocidade do painel pode ser ajustada entre 60 e 90 Hz, sem uma opção automática que alterne entre os dois modos a depender da demanda, o que ajudaria a economizar bateria. Como dito antes, o A52 possui 2 saídas de áudio para entregar som estéreo. A potência é boa, assim como o equilíbrio sonoro entre graves, médios e agudos. Ele possui suporte a Dolby Atmos, que permite aprimorar o efeito surround, mas não espere muito dos pequenos alto-falantes. É possível escolher entre os perfis filme, música e voz ou deixar no modo automático para que ele identifique o tipo de conteúdo e faça a equalização correta. Também há uma opção focada em jogos que permite realçar pequenos efeitos sonoros, como os passos de um inimigo que se aproxima em um game de tiro, por exemplo. É muito bom estar de volta. Muitos vão ficar felizes com a evolução no hardware. O Exynos 9611 deu lugar ao Snapdragon 720G e com isso tivemos um ganho em desempenho, mesmo com o software mal otimizado. Há um atraso no tempo de resposta do sensor de toque na tela e isso atrapalhou o nosso teste de velocidade focado no multitarefas. Se a Samsung arrumar esse problema em uma futura atualização, podemos esperar um salto considerável entre as duas gerações. Este mesmo problema afeta o Galaxy A72 e, assim como no modelo mais caro, não chega a impactar no teste de benchmark. No caso do Antutu, chegamos a ter uma diferença de 100 mil pontos do A51 para o A52, o que resulta em ganho de mais de 60%. A GPU do A52 é igual à do A72 e, como ambos possuem a mesma resolução de tela, temos exatamente o mesmo desempenho nos dois. PUBG rodou liso na configuração HD, assim como o Asphalt 9, que não apresentou engasgos. Mortal Kombat e Subway Surfers fazem uso da tela de 90 Hz para entregar fluidez a 90 FPS, mas nem todos os jogos chegam a isso, como é o caso de COD Mobile, que ficou limitado a 60 FPS. De qualquer modo, o A52 é um celular muito melhor para jogos que o seu antecessor. A bateria cresceu apenas 500 mAh, o que pode parecer pouco, mas foi suficiente para entregar um aumento de 60% na autonomia em nosso teste padronizado. Isso mostra que o Snapdragon 720G tem melhor eficiência energética comparado ao hardware da Samsung. O A52 fica entre os melhores em bateria e entrega autonomia para mais de um dia, mesmo que você use o celular o tempo inteiro com a tela em 90 Hz. O tempo de recarga não evoluiu, mas também não ficou mais lento com o aumento de bateria. Apesar de o A52 ter suporte a carregador de no máximo 25 watts, a Samsung acabou economizando e envia um de 15 watts na caixa.
Com 15 minutos na tomada, você terá 16% de bateria recuperados, chegando a 1/3 da carga máxima com meia hora. O Galaxy A52 chega ao mercado com Android 11 e interface One UI 3.1. Ele faz parte do seleto grupo de celulares da Samsung, que receberá 3 atualizações do sistema, além de 4 anos de updates de segurança. O software do A52 responde bem, apesar do atraso no tempo de resposta do sensor de toques. Isso só afeta o multitarefas e se você alternar rapidamente entre vários aplicativos. No uso geral, o intermediário coreano responde bem e entrega boa fluidez, com as animações fluindo a 90 fps. Todos os recursos presentes no A72 e demais lançamentos recentes da marca estão aqui, como o Tela Edge ou Music Share. São recursos que surgiram em modelos top de linha da marca e que foram levados para celulares mais acessíveis. O que o Galaxy A52 entrega é uma experiência completa com diversos extras para ir além do que o Android puro oferece. O conjunto fotográfico do A52 é basicamente o mesmo do M51. A câmera principal traz sensor de 64 megapixels, a secundária tem 12 megapixels com lente ultra-wide, a terciária é dedicada para macros e a última para desfoque de cenários, ambas com 5 megapixels. Comparado ao conjunto do A51, apenas a principal apresenta evolução. O Galaxy A52 registra boas fotos com imagens detalhadas e cores vívidas, sem saturação exagerada. O HDR se esforça para recuperar detalhes perdidos nas sombras, mas não espere milagres desse tipo em um celular intermediário. A ultra-wide sofre um pouco com perda de nitidez nos cantos das fotos e apresenta uma saturação mais suave comparada à principal. Fotografar à noite não chega a ser um desafio para o A52, mas o software tenta reduzir ao máximo os ruídos e isso acaba deixando as fotos escuras. Pelo menos há modo noturno que reverte o problema sem comprometer a qualidade das fotos. Uma diferença para o A72 está na ausência de câmera teleobjetiva. Com o A52 você tem apenas um digital, que até resulta em boas fotos se não passar de 2 vezes. Além disso, terá imagens borradas e com grande perda de detalhes. A macro consegue capturar pequenos detalhes que a principal deixaria passar. Só poderia ter foco automático para ficar perfeita. A de desfoque funciona bem com pessoas e objetos, sendo possível selecionar a intensidade do efeito. A câmera frontal possui 2 modos e registra selfies com resoluções diferentes em cada. Na opção Wide temos uma imagem com nitidez inferior devido ao upscaling feito na foto. No geral, o A52 registra imagens com poucos ruídos e HDR eficiente, apesar do tom de pele apresentar inconsistências. O modo retrato funciona bem e apresenta poucos erros. A filmadora do A52 grava em 4K com a câmera principal, ultra-wide e frontal. A qualidade da filmagem é muito boa, com muitos detalhes, cores sem exageros e poucos ruídos. Há estabilização para redução de tremidos, mas está disponível apenas na resolução Full HD. A captura de áudio é de qualidade e sofre pouco com ruído de vento. O Galaxy A52 é um bom celular, mas seu preço de lançamento está além do orçamento de muitos que buscam um intermediário com bom custo-benefício. Uma boa alternativa seria o Realme 7 Pro, que custa bem menos e entrega melhor desempenho, boa bateria e câmeras que não ficam atrás do A52. O Mi 11 Lite também seria uma boa alternativa, apesar do desempenho não empolgar e a bateria durar menos. Talvez a maior ameaça ao A52 venha da própria Samsung com o S20 FE, custando menos e entregando um conjunto superior. Não entenda mal, o Galaxy A52 é um ótimo celular. Ele tem design elegante, traz resistência contra a água, tela de 90 Hz com brilho forte, som estéreo de qualidade, roda bem todos os jogos, sua bateria dura muito e suas câmeras registram boas fotos e vídeos. É um celular que faz bem tudo, mas só fica pecando no multitarefas que pode ser corrigido futuramente. O que temos a reclamar é do carregador de apenas 15 watts e da falta de uma câmera teleobjetiva como temos no A72. Até porque a diferença de preço entre os dois não é grande. Vale pagar mais de R$2.000 no A52? Achamos que não, mas o seu preço vai cair e quando estiver por volta dos R$1.800, será um dos melhores intermediários do mercado. Pena que a TV digital do antecessor ficou de fora nessa geração. Você acha que isso fará falta? Comenta aí abaixo. Lembrando que aí também estão os links para as melhores ofertas do A52 e demais celulares citados nessa análise. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.